Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública em nossa casa, Centro Espírita Moacir. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, em mais uma noite em que nos reunimos para aproveitar, apreciar, aprender um pouco sobre o Evangelho do Cristo Jesus, à luz da doutrina espírita. E temos a grande satisfação de contar com a presença do nosso querido irmão José Ferreira, trabalhador do Centro Espírita Caminheiros da Boa Nova, trazendo para nós o tema para nossa reflexão e estudo, o Sermão do Monte. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Elevemos o nosso pensamento ao alto, acalmemos os nossos corações. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos em mais uma noite, onde aqui estamos em tua casa, em nossa casa, casa essa que abre as portas para nós, para virmos aprender um pouco do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Que o que aqui hoje será ministrado possa nos auxiliar nessa nossa jornada evolutiva, possa nos inspirar a sermos espíritos cada vez melhores, auxiliando os nossos irmãos, auxiliando a nós mesmos em busca daquilo que cada um veio buscar aqui essa noite. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. Passo a palavra agora, meu querido irmão José Ferreira. Pode ficar à vontade, meu querido. Está. Prezadas irmãs, prezados irmãos, aqui hoje presentes a esta casa, a primeira coisa que a gente faz é realmente agradecer a confiança que a direção do centro coloca em nós, em nos oferecer mais uma oportunidade de estar aqui com todos vocês, abordando um tema tão importante, tão interessante, que nunca se esgota. E eu gostaria também de, neste momento, trazer um abraço para todos vocês do Centro Caminheiros da Boa Nova, lá de Dois Unidos, onde há 38 anos eu estou lá. Na realidade, hoje eu tenho vindo mais aqui do que lá, porque eu moro aqui bem perto. E, principalmente quando chove, eu fico com receio, porque a gente tem que atravessar a ponte sobre o rio Bibiribe, e se aquele rio transbordar para voltar, é complicado. Então hoje, graças a Deus, faz 1 ano e 2 meses que eu moro aqui em Casa Amarela e que eu descobri esta casa. E eu gostaria de fazer também um registro especial de agradecimento ao nosso irmão Flávio, porque somente ontem eu pude organizar um pequeno material sobre a palestra de hoje, enviei para ele, e ele, com uma presteza fora do comum, ele nos ajudou. O que vocês estão vendo aqui foi feito por ele. Foi ele que organizou isso. Eu só mandei mesmo o roteiro. Então, o nosso irmão Flávio, pela segunda vez, ele está nos ajudando. Então, meus irmãos, feitos esses pontos, eu gostaria de propor a quem quisesse, aos irmãos e às irmãs que estão aqui, para nós fecharmos suavemente os nossos olhos, deixar os pés bem sobre o piso, solte os braços, soltem as mãos, as deixem sobre as pernas, pense em Deus, pense em Jesus, e vamos juntos reproduzir um texto que está lá no Antigo Testamento.
que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos guie e nos guarde. Que Ele faça resplandecer sobre todos nós a luz da sua face. Que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós, que volte para nós e nos dê a sua paz. Prezados e queridos irmãos, quando nós rezamos a oração que Jesus nos ensinou, nós dizemos que seja feita a vontade de Deus. Pois bem, seria muito bom que toda vez a nossa vontade coincidisse com a vontade de Deus. Mas, quando um dia a nossa vontade não coincidir com a dele, que seja feita a vontade dele e não a nossa. Que o nosso Divino Mestre o abençoe a todos nós que estamos aqui. Queridos irmãos, quando eu recebi este tema, nós já trabalhamos aqui de outras vezes, também com os slides. E por que eu pedi a Flávio, que aliás aqui o Centro Moacir é um dos poucos centros que tem este recurso, um data show e um computador para nós nos ajudarmos, não é? A tecnologia, que quando a gente fala em tecnologia, nós usamos hoje a palavra tecnologia só pensando nas tecnologias digitais, e isto é uma tecnologia digital. Mas o termo tecnologia é antigo. Quando na Idade Média inventaram a cangalha, o povo do interior sabe muito bem o que é uma cangalha. Se a gente perguntar ao povo da cidade hoje, quase ninguém sabe o que é uma cangalha. Cangalha são dois caçoais que se colocam no lombo de um animal, de um burro, de um cavalo. Vocês já imaginaram como era que os homens e as mulheres levavam as frutas, as verduras para vender nas feiras? Levavam em sacos. Então, quando inventaram a cangalha, o sujeito botava, em lugar de levar 10 jirimuns num saco nas costas, ele dividia o peso e ali ele levava para a feira. Então, a cangalha foi o quê? Foi um avanço tecnológico. Eu sou professor há 53 anos. Quando eu comecei a ensinar, o quadro era negro, depois virou verde e hoje é branco. O que é o quadro branco? É um avanço tecnológico com relação ao quadro verde. E o quadro verde é um avanço tecnológico com relação ao quadro negro. Agora, isto é uma tecnologia analógica, não é digital. Digital é esta aqui. Então, por que eu pensei nisso? Porque é o seguinte, como é que nós aprendemos? Primeiro, os seres humanos aprendem por imitação. Daí, a extrema importância de o primeiro centro, o primeiro lugar de educação dos seres humanos teria que ser a casa em que as crianças moram. A casa é o primeiro templo e a casa é o primeiro centro educacional das crianças. A escola, hoje se atribui muita responsabilidade à escola. Se terceiriza a educação doméstica para a escola. Não, não deveria ser. Então, primeiro nós aprendemos por imitação. E depois, nós aprendemos pelos sentidos. Pelos 5 sentidos. E dentre os 5 sentidos, os mais importantes são a visão e depois a audição. Nós aprendemos 83% pela visão e 11% pela audição. O tato, o paladar e o olfato têm um percentual muito pequeno. Daí, nós recorremos a algo visual. Então, o que é que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos buscar o apoio de todos vocês, porque vejam só, o palestrante, e eu sempre digo, eu não me considero ainda um palestrante, eu me considero um falante. Eu venho aqui falar, mas eu não sou um palestrante com aquele preparo. Por exemplo, quarta-feira passada eu assisti aqui uma palestra de um palestrante de mão cheia, Frederico Menezes. Então, ele é um palestrante, eu sou um aprendiz, digamos assim. Então, vejam, se eu não contar com o pensamento positivo de vocês, com os fluidos positivos de vocês, meu trabalho será menor
do que poderia ser maior, mas será menor se eu não contar com esta ajuda de vocês. Então eu preciso que todos vocês me ajudem, não é, do ponto de vista, não é telepático, porque a comunicação humana normal não é telepática, mas que vocês peçam aí a Deus que Ele me ajude para seguir este trabalho. Então o Sermão da Montanha, ele tem dois nomes além deste, né? Porque na realidade não era uma montanha, era um monte. E o monte está aí, o nosso irmão conseguiu uma foto extraordinária. Então, chama-se Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou no Evangelho de Lucas, só 2 evangelistas mostram este ponto extraordinário da doutrina de Jesus. Então, foi exatamente aí, à beira do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago de água doce, alimentado, ele vem lá, nasce lá no Líbano, vem, passa por um lago pequeno, chamado Lago Ula, aí vem o Rio Jordão, nasce lá em cima, vem, quando ele chega ao lago de Genezaré, o lago é tão grande, que chamaram o Mar da Galileia, porque fica na região da Galileia, que era a região mais, do ponto de vista natural, a mais rica, né, de Israel. Então, o Mar da Galileia é um grande lago de água doce, com uma variedade de peixe enorme, que hoje está diminuindo, porque a poluição, né, a mudança climática, tudo isso está atrapalhando, mas foi aí, nesta paisagem que vocês estão vendo, que Jesus proferiu este discurso. O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ou como diz o evangelista Lucas, o Sermão das Bem-aventuranças. E sobre isto, sobre este Sermão do Monte, eu gostaria de trazer aqui para vocês três pontos. Primeiro, Gandhi, o Mahatma Gandhi, que, vez por outra, o palestrante ou o falante, ele precisa recorrer a quem não é do ramo. Então, Gandhi não é cristão, não é espírita, mas Gandhi disse uma coisa que ninguém deveria esquecer. O que foi que Gandhi disse? Gandhi dizia assim: imaginem que a Bíblia se perdesse, toda a Bíblia se perdesse, e só se salvasse o Sermão da Montanha. Aí ele dizia: se a Bíblia se perdesse e o Sermão da Montanha fosse salvo, a gente teria como reconstituir a doutrina de Jesus. De tão bonito que é. É o mais longo capítulo do Evangelho de Mateus. Ele tem 29 versículos. De uma leitura agradabilíssima. Trata de muitos pontos importantes que Kardec vai tratar no seu livro, que deveria ser o primeiro de todos os espíritas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E Ernesto Renan foi um escritor francês, muito ligado à religião, e ele dizia o seguinte, que para ele, o evangelho mais bonito era o evangelho de Lucas, e o trecho dos evangelhos mais bonito era o trecho do Sermão da Montanha. Nós deveríamos ler, meus irmãos, o sermão na íntegra, e depois ler as explicações que o nosso irmão Allan Kardec nos trouxe. Então, está aqui, vejam, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, aí vem, isto aqui é no Evangelho de Mateus, Mateus chama de o Sermão da Montanha, Lucas não chama assim, Lucas chama de as bem-aventuranças, e a gente vai compreender por quê. Então, Mateus, ele introduz o discurso de Jesus. A introdução está aqui. Agora, vocês imaginem
Que tom de voz Jesus tinha? Porque o lugar era aberto, não havia microfone. Isso aqui é uma tecnologia moderna. É moderna. Há pouco mais de 100 anos não havia microfone. Não havia sistema de som. E Jesus falando para aquela multidão, e todo mundo conseguiu ouvir. Todo mundo conseguiu ouvir. Bom, felizes, abençoados e afortunados. Daí o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Antes de passar o slide, porque para não estar indo e voltando, eu queria, me permita fazer duas observações. Uma é linguística e a outra surgiu hoje. Vejam, quando nós estivermos lendo os evangelhos de Jesus, nós precisamos, não podemos ter muita pressa e precisamos fazer algumas intervenções que vão contribuir com a eficácia da leitura. Então, observem. Bem-aventurados que têm fome. O verbo está no presente do indicativo. Agora, e sede de justiça, porque serão fartos. O verbo está no futuro do presente. Portanto, Jesus, ele divide bem. Jesus não engana ninguém. Jesus não precisa enganar. O que acontece é que Jesus não pode dizer tudo. Por isso que ele promete o quê? Jesus promete o Consolador. O Consolador. O que é o Consolador? Era o Paráclito, mas ninguém entendia o que era o Paráclito. Precisamos chegar ao século XIX para Allan Kardec decifrar e mostrar que o Paráclito, o Consolador prometido, era a doutrina espírita. Porque ela vai explicar o que Jesus não pôde explicar naquela época, embora ele tentasse. Mas ele viu que nem todo mundo entendia. Então vejam, uma coisa é o mundo presente. Jesus, ele não está prometendo saciar todos os seus seguidores nesta encarnação. Ele está prometendo isso para o mundo futuro. Isto é, para quando nós estivermos no mundo espiritual. Olha lá. Porque alguém poderia dizer, mas por que tanta gente sofre tanto? Porque eu também sofro. Se Jesus diz isso, então é preciso entender a linguagem metafórica, simbólica de Jesus. De Jesus. Depois, então olha, bem-aventurados são os misericordiosos hoje. Por quê? Porque alcançarão no futuro misericórdia. E é aqui, hoje foi com tristeza que eu digo, meu Deus, como o Evangelho de Jesus ainda não é seguido. Um homem e uma mulher cometeram um crime realmente hediondo, e juntos, uma família deixou uma criancinha de 2 anos com um casal, e eles não cuidaram do casal, ainda mataram o menino, mataram a criança. Pois bem, a polícia prendeu os 2 homens, e a multidão fez justiça com as próprias mãos. A multidão aguardou os carros da polícia chegarem e avançaram sobre os policiais, retiraram o homem de dentro do carro e mataram o homem de paulada. Um cristão não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não pode. Nós sabemos que a justiça dos homens não alcança tudo o que nós fizemos. Não alcança. Como pode uma pessoa mata um outro ser humano e pega 30 anos de prisão e acaba só passando 8, 10 na cadeia? E um que mata 10 também só passa 30. Não. E fora outras coisas que foram feitas e que a lei humana não conseguiu pegar. A lei humana não conseguiu alcançar aqueles crimes
mas a lei de Deus alcança. Agora, Deus é tão justo, é tão bom, que nós pagamos os nossos pecados em suaves prestações. O ex-presidente lá do centro, que eu frequento também, lá em 2 Unidos, ele dizia nas palestras dele: Deus é tão bom que não nos permite ver. Nós não temos acesso ao nosso passado, nem devemos procurar ter. Deixa o nosso passado lá quietinho. Vamos viver o presente e vamos nos melhorar nesta oportunidade que Deus nos deu. Mas veja, ele dizia: se muitos de nós pudéssemos ver tudo o que fizemos no passado, nós sairíamos correndo com medo de nós mesmos. Tantos os crimes, as maldades que nós fizemos em encarnações passadas. Então, não era para os nossos irmãos lá em Tabira terem feito isto. Primeiro, aquele irmão, porque a mulher conseguiram preservar. Aquele irmão que foi assassinado, ele teria que pagar uma parte desses crimes na cadeia. Ele teria que ser preso e passar 10, 15, 20 anos, não sei. Mas no momento em que ele passasse mais 10, 15 anos encarnado, no inferno na terra, que é uma prisão, ele iria sentir mais. Agora ele está lá sem saber o que aconteceu, e aqueles irmãos também cometeram um crime, porque abreviaram a vida daquele homem. Foi por isso que eu pedi para fazer esta observação. Depois, bem-aventurados os humildes de espírito. Isto é uma tradução muito melhor. Esta tradução é melhor do que a que eu tenho aqui. Qual é a que eu tenho aqui? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, esta tradução ela é mais inteligente. Ela é semanticamente melhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, isto é, as pessoas que são espiritualmente humildes, aquelas que pedem desculpas, aquelas que pedem perdão e não repetem os seus erros. Então, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na realidade, aqui poderia ser, será o reino dos céus. Então, vejam, meus irmãos, como é interessante. Hoje, em todo lugar, por onde nós vamos, nós ouvimos falar em empatia, resiliência, ciência, resignação. Bom, o problema é que, primeiro, a grande maioria das pessoas sabe o que é empatia. Empatia não tem nada a ver com simpatia, nem com antipatia, nem com apatia. Apatia é a indiferença. Simpatia é uma semelhança que há de alguma coisa entre as pessoas. Uma pessoa que simpatiza com outra. Antipatia é a aversão a outra pessoa. E o que é a empatia? Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. Ora, muita gente diz, pratica empatia. Ela manda que os outros pratiquem empatia com relação a ela. Mas e ela pratica empatia com relação aos outros? Isto é, ela se coloca no lugar dos outros. Olha como é atual o Evangelho de Jesus. Então, eu preciso praticar empatia sempre. Eu não posso só pregar a empatia, pedir que os outros tenham empatia comigo. Eu preciso também ter com os outros. Depois, falar em resiliência, ótimo. Agora, resiliência não vale só também para os outros, não vale para mim. Resiliência é resignação, é aceitar as vicissitudes da vida. Eu estou empregado, de repente eu me desempreguei. Eu sou o mais infeliz dos homens? Não. Eu vou arranjar outro emprego. Isto é ser resiliente. Perdi, entre aspas, né? A gente diz, perdi meu pai, perdi minha mãe. Na realidade, você não perdeu seu pai nem sua mãe. Nem eu perdi o meu, nem minha mãe. Os nossos pais foram para outra dimensão. A morte física vai alcançar todos nós. Todos nós. Ninguém vai ser imortal. A imortalidade é só para a alma, para o espírito. Então, é preciso ser resiliente e não só pregar a resiliência.
Eu também preciso ser resiliente. Aceitar as mudanças bruscas da vida. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, porque serão fartos. Então, mais uma vez, bem-aventurados os que têm hoje fome e sede de justiça, porque no reino de Deus, isto é, no mundo espiritual, serão saciados. Mas vejam bem, Jesus não está enganando ninguém. Quem é que será saciado? Quem hoje tem fome e sede de justiça. Olha lá. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O pequeno trecho do livro de Números está lá no capítulo 6. Eu não sou muito bom de memória não, filho. Eu admiro muito os nossos irmãos evangélicos, porque eles decoram tudo. Como eu tenho dificuldade em decorar, em memorizar esses números. Mas está lá. É a prece do Nazireu. A prece do Nazireu é aquela que eu fiz aqui no começo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, lá é assim, me guie e me guarde. Que Ele faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que Javé tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, vocês já imaginaram o que é Deus ter misericórdia de nós? É uma coisa muito boa. Então, quem tem misericórdia dos outros, vai receber a misericórdia de Deus. Depois, não estou. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados. Tudo bem, porque ali houve uma repetiçãozinha, sem problema. Bem-aventurados os que choram hoje, porque serão consolados. Quando? Vejam, meus irmãos, consolados, nós também vamos ser já nessa encarnação. Quantas vezes que nós já fomos, todos nós que estamos aqui, quantas vezes que já fomos consolados, com uma oração, com uma palavra amiga, com alguém que nos ajudou a arranjar um emprego, alguém que nos ajudou com uma pequena quantia para a gente pagar uma dívida, nós já fomos consolados. Agora, esta consolação aqui é a consolação de Jesus, que está prometida para quando nós chegarmos ao mundo espiritual, voltarmos para lá, nós vamos receber aquilo que fizemos aqui. Então nós não podemos receber a misericórdia de Jesus, de Deus, na vida futura, se nós aqui não praticamos isto. Olhe, tal vida, tal morte, e tal morte, tal vida. A minha vida espiritual não poderá ser boa se a minha vida aqui nesta encarnação não foi. Não foi. O que é que Kardec... Ouçam, meus irmãos, quando nós lemos isso aqui, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sempre há comentários depois dos trechos dos Evangelhos. Sempre há. Nós não podemos nunca deixar de ler os comentários que Kardec faz. Porque Kardec é o maior teólogo do Espiritismo. Você não pode imaginar a bênção do céu que foi isto para nós. Isto aqui é uma dádiva, é um presente, isso é uma misericórdia para nós. Isto é uma misericórdia. Então nós precisamos realmente ler isto. E um outro ponto, meus irmãos, importante, vejam bem, isso vocês já sabem, eu acho que todos vocês sabem, mas eu vou repetir. Como houve um escritor francês chamado André Gide. André Gide, ele dizia o seguinte: tudo já foi dito, mas como nós esquecemos, e não é verdade? A gente passou o semestre, 2 meses, tendo aula de português, matemática, história, geografia, etc. E na prova a gente só tira 6. Mas o professor não explicou? Explicou, mas a gente não repetiu, não estudou, não conseguiu. Outros não conseguem 10, por quê? Porque eles não esqueceram tudo. Então o André dizia, tudo já foi dito, mas como nós esquecemos,
Então nós temos que repetir. E digamos assim, os grandes pedagogos, os grandes estudiosos da educação, eles dizem o seguinte, isso já vem da Grécia Antiga, eles diziam, o segredo da aprendizagem é a repetição. É a repetição. Nós precisamos ler os evangelhos de Jesus a vida inteira. Não é ler uma vez só. Não, que uma coisa fora do comum, pelo menos acontece comigo. Toda vez que eu vou reler o evangelho de Jesus, parece que eu não li tudo que tinha ali das outras vezes. Sempre há alguma coisa a mais para ler. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados no mundo espiritual. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 2 pontos aqui, meus irmãos, 2 pontos. As interpretações que os católicos dão aos evangelhos de Jesus são diferentes das interpretações dos nossos irmãos evangélicos. E as interpretações que o Espiritismo dá dos evangelhos de Jesus são diferentes das interpretações dos nossos irmãos católicos e dos nossos irmãos evangélicos. Por quê? Porque, vejam, muitos irmãos evangélicos estão aí todos muito preocupados, achando que o mundo vai se acabar, que o Apocalipse vai se cumprir agora, e que Jesus vem arrebatar todos os seus eleitos. Ora, e que a terra vai ser destruída. Mas como? Como é que a terra vai ser destruída se está lá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a terra não será destruída. A terra será um planeta regenerado. Então, por exemplo, Hitler, segundo muitos estudiosos espíritas, Hitler não voltará mais à terra. Não voltará. Uma pessoa ser responsável por 6 milhões de mortes, não volta mais à terra. Vai para onde? Para um planeta inferior à terra. Para um planeta inferior. Muitos irmãos nossos que estão aí perdidos na criminalidade, não tem, claro, meus irmãos, o problema deles nem sempre é só maldade, é ignorância. É ignorância. Quando se diz que os mansos herdarão a terra é o planeta Terra, quando estiver regenerado. Então Deus não vai destruir o planeta Terra. Nós não seremos arrebatados de carne e osso, não podemos. Por quê? Porque para a dimensão para onde nós vamos, lá não tem como viver lá, comendo, tomando banho, cortando o cabelo, fazendo barba, tendo que evacuar, fazer xixi, não tem como. O mundo espiritual é o mundo do perispírito, é o mundo do espírito. Então nós não podemos lá estar com este corpo aqui, nos foi dado para nós vivermos no planeta Terra, aqui. O outro é diferente. Então, é preciso rever isso. É preciso rever. Então, o que é que eu coloco daqui a pouco, a gente vai ver? Eu proponho que nós ressignifiquemos muitas falas de Jesus. Nós vamos ressignificar, atualizando-as de acordo com a doutrina espírita, não é inventar, não. Agora, e aí vejam, se Jesus está dizendo a nós que bem-aventurados os que são mansos, os que são pacíficos, porque eles herdarão a terra. Herdarão, receberão de herança de Deus a terra. Então, meus irmãos, como é que eu vou ser violento? Por que tanto feminicídio? Por que se mata tanto? E nos últimos 2, 3 anos parece que piorou. Muita gente dizia que era por causa da pandemia. A pandemia passou. Parece que a Lei Maria da Penha não existe. Que, aliás, por que é que a Lei Maria da Penha existe? A Lei Maria da Penha existe porque nós, os homens que não cumprem a Lei Maria da Penha, não se evangelizaram. Se eles fossem evangelizados, eles seriam mansos.
Quando o homem quer deixar a mulher, ele não deixa. Por que a mulher não pode deixá-lo? Porque só o homem tem direito de trocar de mulher, e a mulher não tem direito de trocar de homem se ela acha que não é mais feliz com ele. Ora, meu irmão, seja resiliente, seja empático, coloque-se no lugar de sua mulher. Então essa não é a solução. Matar a parceira porque ela não me quer mais, como se ela fosse uma propriedade minha. Então cadê o Evangelho de Jesus? Não está presente para essa pessoa. Então, a Lei Maria da Penha não foi feita para os mansos, para os misericordiosos, para os cristãos verdadeiros. Não, ela foi feita para os homens que não se evangelizaram. Não foi feita para nós espíritas que estamos aqui. Nós não precisamos da Lei Maria da Penha. As mulheres que têm seus maridos, seus companheiros evangelizados, deixa a lei lá, porque ela foi feita para outros homens, não para o marido dela, não para o companheiro dela. Em seguida, bem-aventurados os limpos de coração. Eita, meus irmãos, oh meu Deus, que coisa tão bonita. Bem-aventurados os limpos de coração, como são 90% das crianças. Limpo de coração. É mais fácil enganar uma criança do que um adulto, porque ela é limpa de coração. Ela não tem a maldade. Vejam, que crime hediondo, é um ser humano adulto violar o corpo de uma criança. Vejam, Sócrates, que nunca escreveu uma linha como Jesus, o que é que ele dizia? Ele dizia: as pessoas não podem calcular a infelicidade enorme que é uma pessoa morrer, desencarnar e ir para a outra vida cheia, carregada de crimes. Carregada de crimes. Ela vai pagar pela lei de Deus. Depois, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vejam bem, se um juiz, um advogado, um juiz, ou uma pessoa, um defensor público, se ele é perseguido porque está tentando fazer justiça na terra, ele está pavimentando o caminho dele no reino de Deus. Porque ele está cumprindo a tarefa dele, de defender as pessoas que precisam de defesa perante a lei dos homens. Então, o reino do céu será deles. Depois, bem-aventurados sois vós, quando, por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, ficai alegres, porque é grande o vosso galardão quando vós chegardes ao mundo espiritual. Então, meus irmãos, vejam, quando isso aqui não tem nem a metade do Sermão do Monte, nem a metade tem aí, nem a metade. Então, o que é que nós precisamos ver? Eu disse que ia citar alguns trechos de quem não é do ramo. Então, por exemplo, um poeta francês chamado Paul Valéry, Paulo Valéry, ele dizia o seguinte: o que é educar? Educar é preparar as pessoas para o que elas nunca foram. Educar é preparar as pessoas para o que elas nunca foram. Então, claro, se a pessoa não foi alfabetizada, ela vai ter que ser alfabetizada. Agora, isto é educação material. E a educação espiritual? Ora, a educação espiritual, ela tem que ser feita, por quê? Porque nós não temos o esquecimento do passado.
Agora, claro, quanto mais evoluído é um espírito, mais ele aprende com mais facilidade. E um ex-governador do Rio Grande do Sul, faleceu já faz um bom tempo, chamava-se Leonel Brizola, ele dizia: cara não é a educação, cara é a ignorância. Por que é que os canais estão aí todos cheios de lixo? Porque o nosso povo ainda não está educado o suficiente para jogar o lixo na lixeira. Quer dizer, por que que eu fui assistir ao filme Conclave, queria muito ver o filme, e quando saí do cinema, as cadeiras do cinema estavam cheias de pipoca, de garrafa d'água. Quer dizer, pessoas que puderam pagar um filme não têm educação para pegar, guardar o resto da pipoca num saquinho e jogar no lixo. Então, quando chove, eu passo muito aqui na Avenida Norte, muito. Então, os sacos de lixo estão indo, levados pela correnteza. Então, é preciso que o homem se eduque. Agora, é preciso educar o homem em todas as direções, em todas. E a educação espiritual, ela tem que vir. Então, o que é que nós precisamos fazer? Vejam, eu propus que nós deveríamos ressignificar certas passagens da doutrina de Cristo. Não é modificar. Nenhum de nós tem o direito de modificar isso, de jeito nenhum. O que nós precisamos é adaptar isso para a doutrina espírita. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo, numa linguagem simbólica, metafórica, que a doutrina dele é o caminho para levar ao mundo espiritual. A vida, Jesus é a vida é eterna. A vida anterior a esta encarnação e a posterior. Então nós não podemos pegar isto ao pé da letra. Nós temos que, os nossos irmãos, alguns irmãos nossos católicos, espíritas ou evangélicos, eles pegam muito isso ao pé da letra, mas não é. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, isto é, a doutrina de Jesus. Então quem seguir a doutrina de Jesus, ainda digo mais a vocês, meus irmãos, muitos irmãos nossos, que são lá do Oriente, do Extremo Oriente, que são budistas, taoístas, hinduístas, muitos deles, estão seguindo isto aqui. Jesus falou mais, primeiramente, para o mundo ocidental, para uma parte do Oriente, que ele morava no Oriente. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque isso é uma resposta. Isso é uma resposta que Jesus dá ao apóstolo incrédulo. Quer dizer, vejam, Jesus quando a gente diz que os espíritas interpretam de forma diferente, não é que nós interpretemos melhor, é porque nós temos uma base teórica, doutrinária, que nos ajuda. Então, Tomé, ele não estava na primeira vez em que Jesus apareceu aos discípulos. Havia 10 discípulos. Tomé não estava. E o que é que o evangelista João era um jovem que, quando conheceu Jesus, devia ter 15, 16 anos, mais ou menos isso. E quando Jesus desencarnou, João, 3 anos depois, devia ter 18, 19 anos. João estava presente. E o que é que o evangelista João diz? Ele entrou na casa, as portas estando fechadas. Como é que e os nossos irmãos católicos e evangélicos não aceitam isto? Como é que Jesus entrou aqui se as portas estão fechadas? Porque eles estavam com medo dos judeus. Então o que é que o Espírito de verdade diz? Jesus, meus irmãos, qualquer espírito atravessa esta parede.
qualquer espírito, aliás, qualquer espírito não, um espírito que já tenha consciência de que morreu. Um espírito como Jesus, ele atravessa a parede, porque o espírito não precisa entrar pela porta. Existem pessoas que vão ao enterro e quando voltam do cemitério, acendem todas as luzes da casa com medo de que algum espírito, se algum espírito reconheceu aquela pessoa lá no cemitério, ela vem e ela entra pela parede. Então, na segunda vez, Tomé está presente. E Tomé diz aos discípulos: eu só acredito que o mestre apareceu se eu vir, se eu tocar nele, se eu colocar o dedo na ferida. Aí Jesus aparece e diz: pronto, Tomé, venha, coloque aqui. E aí depois ele diz: eu vou preparar um lugar. Quando eu estiver lá, aí eles perguntam: para onde é que o senhor vai? Jesus explica. E como é que nós chegamos lá? Os discípulos de Jesus, nem todos, entendiam tudo que Jesus dizia. Aí Jesus vai e diz isso: Tomé, eu sou o caminho por onde tu deves ir. Eu sou a verdade que tu deves seguir. E eu sou a vida que tu deves buscar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Metaforicamente falando, não é Jesus físico, é a doutrina que ele nos deixou. Depois, portanto, é necessário e urgente ressignificar algumas falas de Jesus. Pronto. Então aqui tem a parábola do homem rico e Lázaro. Esta figura muito bem adequada foi conseguida pelo nosso irmão. Vejam, no Evangelho de Lucas, existe uma passagem curiosa, meus irmãos, curiosas. Um homem rico se banqueteava frequentemente e havia um homem pobre chamado Lázaro. Não é aquele Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria, não. Lázaro vivia esperando que caísse uma migalhazinha da mesa para ele se alimentar. O que acontece? Os dois morrem. Morre o homem rico, que teve tudo na terra, e morre Lázaro, o mendigo. O que acontece? Um dia, o homem rico, ele vê Lázaro junto de Abraão. Abraão, minha gente, é o primeiro patriarca dos hebreus. Os judeus antigos, e muitos judeus ainda hoje, só chamam de pai Abraão. Quando Lázaro vê Abraão junto com Lázaro, ele grita: pai Abraão, pai Abraão. E agora, ouçam, ele diz: pede a Lázaro que molhe o dedo dele na água fria e venha passar nos meus lábios, porque eu não suporto o calor que está aqui. Este é o inferno que criaram. Quer dizer, o judeu, o Lázaro era pobre e não teve materialmente nada na vida, e o rico teve tudo. Aí Abraão diz: olha, não pode. Quem está onde você está não pode vir para cá. E quem está onde nós estamos não pode ir para aí. Aí ele diz: então, pai Abraão, pede a Lázaro, veja, tal vida, tal morte, tal vida. Como Lázaro era pobre, ele começa a pedir a Abraão que Lázaro seja, vamos dizer assim, o menino de recado dele, é o empregado dele. Porque ele deu comida a Lázaro, Lázaro era muito pobre. Ele diz: pede a Lázaro para ir dizer, eu tenho 5 irmãos. Pede a Lázaro, quanto é perto? 5, 15, ótimo. Pede a Lázaro para ir dizer aos meus irmãos que não façam o que eu fiz. Porque se eles fizerem o que eu fiz, eles vão viver neste calor que eu estou sentindo. Aí Abraão diz: meu irmão, ele já tem Moisés e os profetas. Que eles estudem, que ouçam o que os profetas e Moisés disseram. Aí ele diz: não, mas se Lázaro for lá, eles vão acreditar em Lázaro. Aí ele diz: não, se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, vão dizer nem que Lázaro ressuscitou. Então, meus irmãos, essa parábola é para mostrar que, por exemplo, eu, sábado passado, fiz uma palestrinha, fiz uma fala lá num centro, na Ilha do Leite, e eu
estava falando sobre esse tema e eu vi que uma irmã chorou no momento em que eu falei no que eu vou falar agora. E quando eu terminei a palestra, eu ia falar com ela, mas aí vieram algumas pessoas falar comigo e quando eu olhei ela já havia saído. É porque é o seguinte, a maior ilusão do suicida é pensar que ele está acabando com tudo. Não. O suicida, ele só está destruindo o corpo dele antes do tempo. Mas a alma ele não destrói. E outra ilusão, ele pensa que vai se encontrar, por exemplo, a mulher morreu, o marido suicidou-se para ficar perto dela. Não. É muito difícil que eles dois se reencontrem com tanta rapidez. Muito difícil. Principalmente é o caso de André Luiz. André Luiz foi recebido lá como suicida. Getúlio Vargas, alguns estudiosos dizem que Getúlio não foi recebido no mundo espiritual como suicida. Não foi. Por quê? Porque Getúlio, com a própria morte, evitou um derramamento de sangue. Que se Getúlio quisesse, resistisse, o povo estaria ao lado de Getúlio quando ele se suicidou. Mas ele não fez isso. Ele preferiu sacrificar a vida e não haver um banho de sangue. Depois, Jesus, ele estava falando ao ar livre. Ao ar livre. O povo costuma dizer ao céu aberto, mas não é ao céu aberto, é ao ar livre. E Jesus estava explicando o seguinte. Ele disse que uma determinada pessoa, ela tinha uma obsessão. Ela estava obsidiada e algum irmão conseguiu retirar o obsessor dela. Mas ela não se melhorou. Então Jesus diz, aquele espírito que estava atormentando aquela pessoa saiu e ficou vagando. Ficou vagando e não encontrou nenhum lugar bom para ficar. E ele percebe que a pessoa de onde ele saiu estava do mesmo jeito. Aí ele diz, não, eu vou voltar para a minha casa. Eu vou voltar para onde eu estava. Aí Jesus diz, ele volta e leva mais 4 ou 5. E a situação daquela pessoa fica pior do que estava. Aí quando Jesus diz isto, que mais uma vez, meus irmãos, é só o Espiritismo, pelo menos no mundo ocidental, é capaz de explicar isso. Quando Jesus diz isto, uma mulher que está no meio da multidão, ela fala bem alto. Aí ela diz, feliz o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ora, Jesus foi elogiado pela mulher, mas Jesus, ele não perde a oportunidade para educar. Jesus é o maior educador que já passou na face da terra. Nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, não, nenhum deles. Nenhum deles. Renan, aquele que eu citei no início, ele dizia o seguinte, o que mais impressiona, e Renan disse, o que mais me impressiona em Jesus é como é que um homem que viveu, teve uma vida pública de 3 anos, 2000 anos depois, continua com influência tão grande sobre a humanidade. Que outra personagem tem a influência benéfica de Jesus? Nenhuma, meus irmãos. Nenhuma. Então, aí Jesus diz para a mulher, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a seguem. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Os nossos irmãos católicos, eu fui católico durante 36 anos da minha vida. E os nossos irmãos católicos dizem, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Aí o padre pega a hóstia e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui a gente diz, felizes somos nós que neste momento estamos aqui para ouvir alguma explicação sobre a palavra de Jesus. Embora muitos de vocês tenham mais condições de compreender e explicar a palavra de Jesus do que eu. Mas aqui nós não sabemos, não conhecemos todos vocês. Então, meus irmãos, é preciso
É preciso compreender. Compreender. Como é que Jesus é elogiado e ele não reconhece o elogio da mulher? Porque ele percebeu que a mulher reconheceu isso. Aquela mulher que estava ali, ela reconheceu que Jesus era filho de Deus. Bendita Maria Santíssima que gerou Jesus. Sim, benditos os seios de Maria que amamentaram Jesus. É verdade, mas ele diz: felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E a praticam. Porque não adianta, meus irmãos, a gente entrar na igreja e a igreja não entrar em nós. Isto é, não adianta a gente ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus não repercutir em nós. Então, com esses pontos, meus irmãos, eu só queria mais... Quantos? Ah, tem? Ah, ótimo. Vejam, é verdade. É preciso... Você consegue ler aí, Flávio? É preciso... Ah, já sei. É preciso tomar cuidado por causa... Quando nós formos interpretar os evangelhos de Jesus, é preciso tomar cuidado para nós não misturarmos a nossa formação geral, política, ideológica, partidária, para querer adaptar a doutrina de Jesus aos nossos desejos. Por exemplo, existem irmãos nossos que dizem que Jesus era socialista, que Jesus era gay. Meus irmãos, isso é querer adaptar a sua visão ao que Jesus foi. Não, Jesus não era socialista. Jesus odiava os ricos. Jesus não odiava ninguém. Jesus era inclusivista. Jesus não excluiu ninguém. José de Arimateia era rico. Nicodemos era rico. José de Arimateia foi quem, o túmulo que ele mandou cavar na rocha para a família dele, ele cedeu pela primeira vez a Jesus. Jesus não era inimigo dos ricos. Jesus não era inimigo de ninguém. Agora, ele era sincero com os ricos. Porque, meus irmãos, existe agora um cidadão que é um dos, talvez o mais rico do mundo. Ele nasceu na África do Sul, está fazendo parte do governo americano. Ele é um homem riquíssimo hoje. E a minha pergunta é: eu acho que as pessoas muito ricas, elas deveriam ter um mínimo de vergonha quando elas convivessem perto de pessoas pobres e elas não ajudassem nada essas pessoas. Para quê, meus irmãos? Banhar de ouro uma torneira de uma pia? Banhar um carro de ouro? Não. Aí quando essas pessoas chegarem lá, então vejam, a questão aqui é não esquecer que muitos irmãos nossos ainda nem chegaram aos 10 mandamentos. Nem chegaram. Outros ainda estão nos 10 mandamentos. Quem está nos 10 mandamentos, menos mal. Agora, quem não chegou aos 10 mandamentos e quem só está nos 10 mandamentos, não tem condições de compreender a mensagem de Jesus. Não tem condições. Não tem. Jesus não era inimigo dos ricos, não era inimigo de ninguém. Agora, Jesus criticava os ricos que não davam o mínimo aos pobres. Porque às vezes as pessoas dizem: mas e por que tanto pobre no tempo de Jesus? Não era só pobre. Nunca vi tanto leproso no tempo de Jesus. Tanta gente obsediada no tempo de Jesus. Por quê? Porque tudo aquilo foi planejado pelo mundo espiritual, meus irmãos. Quando Jesus vem à terra, tudo aquilo ali era para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse o objetivo da divindade. Jesus, quando ele passa, vejam, as pessoas tinham catalepsia. A filha de um grande funcionário romano teve
catalepsia. O filho da viúva de Naim teve catalepsia. Então a mulher vem chorando no enterro, porque ela é o único filho que ela tinha. Jesus manda parar, todo mundo já leu isso. E a mulher chorando, ele bate no caixão e diz: rapaz, levanta-te. E o rapaz acorda. Por quê? Porque aquilo foi o mundo espiritual planejou aquilo tudo para que naquela hora Jesus estivesse ali para fazer isto, para as pessoas acreditarem naquele poder extraordinário daquele homem que tinha todos os tipos de inteligência. Hoje existe a teoria das inteligências múltiplas, que é para ajudar a gente a compreender as pessoas que não têm todos os tipos de inteligência que nós temos. Porque vejam, existem pessoas, irmãos nossos, que do ponto de vista intelectual, eles não vão muito longe, mas são capazes de pintar um quadro, de fazer uma comida maravilhosa, são capazes de fazer por um ser humano o que os intelectuais não fazem. Você acha isso pouco? Isso é a teoria da inteligência múltipla para incluir essas pessoas. Jesus tinha todos os tipos de inteligência que você imaginar. Então Jesus, ele diz: eu não vim destruir a lei. Não! Ele diz: eu não vim destruir a lei de Moisés. Eu vim dar cumprimento a ela. Mas eu preciso reduzir isso. Em lugar de 10 mandamentos, bastam 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acabou. Quem fizer isso está no caminho certo, no caminho para a verdade e para a vida. Então, entender só os que superam esses estágios, para compreender o sermão do monte, o sermão da montanha, para compreender as palavras de Jesus, a gente tem que superar o estágio dos 10 mandamentos. Meus irmãos, é preciso que muitos cristãos deixem Jesus descer da cruz. Jesus ainda está na cruz para muita gente. Não. O Espiritismo, ele ajudou a tirar Jesus da cruz e colocar Jesus no coração das pessoas. Que este que é a grande tarefa nossa. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção de vocês, pelas energias positivas que vocês fizeram chegar até mim. E eu repito aquilo que disse no início, porque nós, quando rezamos o Pai Nosso, dizemos isso: que seja sempre feita a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, se a vontade de Deus coincidir com a nossa, ótimo, demos graças a Deus. Mas se a vontade minha não for igual a de Deus, que seja feita a vontade dele e não a minha. Fiquem todos na doce paz do nosso Divino Mestre e Salvador. Obrigado a todos.